Vamos aplaudir bem forte. Mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Estão felizes por estar aqui? Então dá um abraço nessa sua amiga do lado. Seja bem-vinda. Que o Senhor abençoe. Que seja uma noite tão marcante para você, tão especial. Vamos assentar. Quero honrar a vida das nossas líderes aqui do Impacto Rosa. Nós temos aqui na casa a liderança compartilhada em todos os ministérios, e no Impacto Rosa não é diferente. A Diana, a Ana, a Débora são líderes do Ministério de Mulheres e tem sido um grande desafio, e elas têm rompido e tem sido maravilhoso. Quero agradecer ao Senhor pela vida delas, pelas águias, por esse Impacto Rosa que faz a diferença na vida de tantas mulheres. E hoje a Diana, ela pregaria, e o seu tio faleceu, e ela foi então viajar e ter esse momento com a família. E hoje bem cedinho ela me ligou, e ela passou o que estava no coração dela, e eu quero honrar, indo naquela direção que o Espírito Santo falou com as líderes, com a equipe, e eu sei que é algo muito especial. E eu quero que você preste bastante atenção, porque no final nós vamos entregar para você um óleo, e você vai então levar para a sua vida, para a sua casa, e vai ungir a sua família, ungir os portais da sua casa. E a palavra que o Senhor colocou no coração das líderes foi reiniciando. E essa é uma imagem tão conhecida para nós. Dentro dessa informática, dentro dessa atualização de internet, é verdade que o nosso computador dá um pane. Eu estou lá com o meu notebook, com o Mac, e aí de repente apaga. Falei, meu Deus, como que apagou desse jeito? E daqui a pouco, então, reinicia. E o que o Senhor e o Espírito Santo quer falar conosco? A verdade é que é sempre bom reiniciar. É sempre bom fazer uma limpeza. É sempre bom repensar algo. E quando a gente reinicia, e o computador faz isso, ele se programa, ele limpa qualquer situação que esteja ali prejudicando. Eu gosto muito do meu computador porque ele tem uma autolimpeza. E aí, às vezes, ele apaga e ele volta a funcionar. E o que o Senhor fala conosco? Nós temos personagens na Bíblia interessantes demais. E eu quero começar com Ana, que era estéril, e ela sofreu muito. Ela foi humilhada, ela foi marginalizada. Uma mulher estéril naquele tempo era sinal de não ser aprovada por Deus, de carregar uma maldição. E aquilo doía muito, porque a outra esposa do seu marido tinha filhos. E zombava de Ana. Mas os judeus, eles têm uma festa que eles vão todo ano ali em Jerusalém para entregar seu sacrifício, para poder em jejum e orar. E Ana foi mais uma vez entregar o seu melhor a Deus. E ela foi então até a casa do sacerdote Eli. E ela prostrou ali num cantinho, num lugar, e ela começou a
balbuciar, ela começou a chorar muito. E a palavra diz que ela estava amargurada, ela não estava bem. Ela estava ferida, ela estava triste. E ela ficou ali, se entregou. Ela fez uma conexão muito forte com Deus. E quando o sacerdote aproxima dela, e ele dá tipo uma bronca, ele dá tipo: o que você está fazendo aqui? Você está igual uma bêbada, você está igual uma mulher que bebeu muito, você não está falando coisa com coisa, o que está acontecendo? E ela não se enfureceu com ele, ela teve humildade e ela disse: eu estou aqui buscando uma resposta, eu estou aqui buscando reiniciar, porque eu não estou conseguindo, deu um apagão e está complicado. E havia choro, havia lágrimas, havia dor, mas ela estava aos pés de quem podia reiniciar a vida dela. Ela estava num momento muito fragilizada, mas o profeta dá uma palavra para ela e diz: daqui a 1 ano você voltará com um filho nos braços. Oh, glória! E de fato isso aconteceu. Mas como que ela reiniciou? Qual foi a atitude dela? Porque nós precisamos ter a nossa atitude. Nós precisamos ter a nossa resposta para o Senhor. Porque a palavra sempre diz: levanta-te e resplandece. Não é Ele quem nos levanta, é a gente que reinicia. É a gente que recomeça. É a gente que levanta e anda. E naquele momento, ela sacudiu daquele momento, daquela dor, daquela tristeza, daquela amargura. E quando ela levanta, o seu rosto já tinha mudado. Quando ela levanta, ela já tinha a certeza de uma resposta. E ela então começa a se mover como uma mãe. E ela crê. E ela reinicia essa trajetória de volta para sua casa como a mãe de muitos filhos. A nossa resposta para Deus é muito importante. Porque a fé celebra antes. A fé agradece antes. Nós não vivemos pelo que nós pensamos, sentimos. Não vivemos baseado no que as circunstâncias nos orientam. Nós vivemos pela fé. E aquela mulher conseguiu reiniciar. Um outro personagem também que conseguiu reiniciar foi Pedro. Ele era afoito, ele era destemido, ele era comunicativo, o temperamento dele é sanguíneo, meio que colérico. E aquele homem e ele nega Jesus. E aquilo trouxe uma tristeza tão grande no coração dele. E ele volta a pescar. Jesus então é crucificado. E Jesus ressuscita. E ele vai para a beira do mar. Ali onde fica o monte onde foi dado o sermão do monte, né, as bem-aventuranças. E ele está ali ao pé daquele monte, junto ao mar da Galileia. E Pedro está pescando. E quando os pescadores chegam, os seus discípulos chegam, Jesus está à beira de uma pedra assando um peixe. Então isso me leva a pensar que no céu acho que vai ter peixe. Não sei. Haverá novos céus, nova terra. Não sei como vai funcionar. Eu só sei que Jesus ressuscitado assou peixe para os discípulos.
E Jesus então chama Pedro no canto, ali, porque Jesus foi um fazedor de discípulos. Jesus fez discípulos. Jesus curou, discipulou, foi ali corpo a corpo, olho no olho, chamou Pedro, e Pedro então é restaurado. Aí Jesus, para dar um start em Pedro, fala o que, gente? Tu me amas? Pedro já nem queria responder, falou assim, tu sabes. Aí Jesus respondia para ele, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, apacenta, cuida dos meus cordeirinhos. E aí Pedro entendeu o que era esse reiniciar. Jesus estava dando a chance para ele de novo. Jesus estava dando para ele a oportunidade de fazer diferente agora. Então, vai e apacenta os meus cordeiros. E nós sabemos que Pedro foi um instrumento de Deus, onde nasceu a igreja primitiva. Quer dizer, aquele momento dele poderia ter frustrado ele para a vida toda. E ele ter perdido o seu chamado, o seu ministério. Mas ele conseguiu reiniciar. Talvez você já tenha negado Jesus muitas vezes. Talvez você tenha pecado, aqueles pecados repetitivos, de estimação, e que te ferem tanto, e que te entristecem, que você fala assim, não vou dar conta. Ao invés de você aproximar dele, você afasta. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, não importa se você pecou, se você traiu, se você me deixou de lado, eu estou te dando de novo a chance de recomeçar e de reiniciar a sua trajetória comigo. Você aceita? Você aceita? Quem mais? São tantos. Mas o apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo de Tarso. E ele era um general, ele era um apóstolo, ele era fariseu dos fariseus. Ele era um religioso que as pessoas respeitavam ele porque ele dominava a lei, ele sabia da lei. Mas esse homem perseguiu tanto os judeus, os cristãos, que quando o primeiro mártir foi morto, Estevão, quem estava ali? Saulo. Estevão viu o céu aberto. Estevão reiniciou a vida dele contemplando Jesus. E Saulo viu. Certamente a vida de Estevão foi o primeiro mártir, foi uma semente na terra para a conversão talvez do próprio Paulo. E esse homem estava vindo numa estrada de cavalo a cavalo, e de repente um clarão parou aquele cavalo de uma hora para outra, assustou o cavalo e ele caiu. E quando ele caiu, ele ficou cego por 3 dias. Até que Deus manda Ananias até onde ele estava. E ele teve receio, falou assim, o que é isso? O que eu vou fazer lá com aquele homem que mata cristãos? O que eu vou fazer lá? Ele é perigoso. Mas em obediência ao Senhor, ele vai até Saulo. E ali o Senhor reinicia, dá um start e ele se torna Paulo. E ele responde ao Senhor. E agora ele recomeça, deixando toda aquela bagagem dele para trás.
como ele era estudioso, como ele era sábio, como ele entendia, como ele era fariseu, ele era top dos tops, ele era muito respeitado. E ele deixa tudo para reiniciar com Jesus. O Senhor está dizendo, o que você tem? Talvez você é tão sábio, mas sabe, quando alguém que é cristão, ele olha e faz um comentário assim: nossa, fulano de tal é tão incrível, sabia, tem tudo, que a pessoa tem tudo. Aquela pessoa é rica, aquela pessoa é bonita, aquela pessoa mora bem, vive bem, tem muito dinheiro, aquela pessoa tem tudo, só falta ser crente, só falta ter Jesus. Vocês já ouviram algum comentário assim? E aquilo eu falo, Senhor, é o contrário. É o contrário. Quem entende que Jesus é tudo, ele pode ter tudo na vida, mas o coração dele será só de Jesus. Não importa o que você tenha, só vai ter valor se Jesus for o centro da sua vida e do seu coração. Talvez o Senhor te trouxe hoje aqui para reiniciar, para recomeçar. Talvez o Senhor te trouxe aqui para repensar, para virar uma chave. Entender que você precisa dele, que você precisa da sabedoria, você precisa da unção dele. Eu amo uma canção que nós temos cantado: para onde iremos se só tu tens a vida eterna? Eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse me entregado a Jesus Cristo. Eu não sei, com a natureza que eu tenho, com a liderança que eu tenho, com o temperamento forte que eu tenho, onde eu estaria. Mas um dia, ainda criança, ainda menina, na minha igreja, eu nasci na igreja, meus pais, minha mãe, nasceu numa família cristã. E eu lá na igreja, com 7 aninhos de idade, um dia o pastor disse: quem quer entregar a vida a Jesus? E eu sentava sempre na primeira cadeira, e eu ainda sem saber escrever direito, eu estava anotando o que o pastor falava. E aí ele fez o apelo e disse: quem quer entregar a vida a Jesus? E eu, com 7 aninhos de idade, entreguei minha vida a Jesus. Ou menos, acho que menos, porque eu me batizei com 9 anos, na piscina da nossa casa. E eu entreguei a vida para Jesus, e foi uma festa tão grande, porque eu cantava na igreja desde 3 anos. Uai, mas essa menina que canta aqui na igreja desde 3 anos, entrega a vida a Jesus? Sim, porque filho de crente não é crentinho. Cada um tem que ter a sua experiência. E eu reiniciei a minha vida a partir daquela idade pequenininha. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. E disse: Senhor, o meu coração é só teu. Foi tão sério a minha entrega, que aos 11 anos de idade eu escrevi uma carta para o Senhor pedindo o meu esposo. E dizendo: o homem que for tocar em mim vai ser meu marido. E o Senhor entregou o meu marido. Nós casamos 55 dias. Vários momentos na minha vida eu tive que reiniciar. Vários momentos na minha vida eu tive situações tão graves, tão difíceis. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Nós vivemos num mundo que tem aflições. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Jesus disse: eu reiniciei, você também vai conseguir reiniciar. Quantos podem celebrar isso? Você pode aplaudir o Senhor? Que tremendo! Como nosso Deus é bom! E para terminar esse raciocínio, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou.
ele pecou muito. Ele traiu o seu general de batalha, ele ficou com a sua esposa, teve um filho desse adultério. E nasce essa criança, e a criança adoece. E Davi, ele se entristece tanto porque aquilo foi muito forte para ele. E quando aquela criança morre, e ele entra num processo de entrega, de jejum, de oração, e dizendo assim: eu vou pedir ao Senhor para que me perdoe, para que meu filho não morra. Mas o filho morreu, e Deus enviou o profeta lá para consertar, para alinhar a vida de Davi. E Davi, então, ele cai em si, ele se preocupa com o que ele está vivendo, e ele cai de joelhos na presença do Senhor. Então diz: me retire tudo. Ele era rei, ele tinha tudo. E ele diz: eu posso perder tudo, mas não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Oh, Senhor. E aquilo agradou o coração de Deus. Qual a diferença com Saul? Saul teve tudo, recebeu unção, teve tudo para ser um rei incrível e dar continuidade. Só qual que foi o problema? Saul não reconheceu o seu erro, não reconheceu o seu pecado, não soube renunciar, não soube dar um start de reinício na vida dele. Ele retrocedeu. Muita gente na caminhada retrocede, ao invés de parar, ao invés de se reorganizar, e recomeça. Davi então falou: então estou aqui. E quando a criança faleceu, ele enterrou, ele foi lá, lavou o rosto, trocou as roupas, tirou a roupa de saco, colocou vestes reais, voltou a sorrir. E aí as pessoas falam assim: mas não estou te entendendo, antes que o menino estava vivo, você está aí triste, agora a criança faleceu mesmo, você enterrou, e agora você troca de roupa, e agora você está todo feliz, você está bem. Ele falou assim: não, o Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor cumpriu a vontade dele, e agora eu reinicio, agora eu recomeço, crendo que Deus me perdoou, crendo que Deus me deu uma nova chance para fazer diferente. Quem sabe, quantas vezes o Senhor dá a chance para a gente fazer diferente e a gente faz de novo tudo errado? Quantas vezes o Senhor abre uma porta para nós e a gente não tem coragem de fazer da forma como Ele está nos instruindo? De tudo que o Senhor tem dado, que o Senhor tem feito, eu tenho pedido a Ele: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é demonstrado através de uma unção, o óleo do Senhor. E o Senhor colocou no coração das líderes que queriam entregar um óleo para vocês levarem para a casa de vocês. E eu concordo, e eu abençoo, e eu digo: Senhor, desperta essas mulheres para serem mulheres de oração, para serem mulheres que são portais da presença e da glória do Senhor nas suas casas. E nós queremos que vocês levem o óleo. Nós já consagramos, já ungimos e estivemos em tempos de jejuns e oração, porque sabemos que significa uma unção. E no Velho Testamento, o óleo foi ungido para consagrar, por exemplo, objetos.
Um instrumento era feito e ele era ungido, consagrado a Deus e colocado no templo para que os levitas pudessem tocar. Nós podemos consagrar, nós podemos colocar nos umbrais da nossa porta. Na época, no inicinho da pandemia, o Senhor deu uma palavra para todos nós: unge os portais da casa, unge os portais da casa. E nós começamos todos os dias. Eu fiz live 40 dias ceando, todo dia na live, com o pessoal da casa. E falamos: vamos ungir a casa, vamos ungir os umbrais, unge os seus filhos. E hoje o Senhor traz isso para nós e diz: diga para elas que elas vão receber e elas vão reiniciar um novo tempo na vida delas, na casa delas, nos filhos. E o Senhor está com você. E o Senhor está com você. Não temas.